Senhoras e senhores passageiros, sejam bem-vindos a bordo ao primeiro Decolicast. Este voo é o voo 0106 com destino ao extraordinário. Hoje a gente não terá turbulência, hoje vai ser um voo maravilhoso, afinal de contas, quem não quer voar com céu de brigadeiro? E hoje eu estou aqui para entrevistar a nossa famosa Marília Gabriela. Que isso? Já chegou assim de cara, querido? Que voo extraordinário, estou ansiosa para voar. Com esse comandante maravilhoso, Moresco. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a bordo do Decolicast com Mariana com Y. Aê, gente! Eu achei que ele não ia me chamar. Eu falei, cara, a Gabriela não me chamou. E agora, o que eu vou fazer? Eu tô muito feliz de estar aqui nesse voo 0106. Animadíssima. Gostei desse voo 0106. Parece quando eu fazia os meus speeches para as pessoas. Chegava lá, Ladies and gentlemen, this is the captain speaking. Gente, ainda lembro como faz. Né? Que chique! A gente vê assim ao vivo, né? Você fala, gente, é o capitão mesmo, que a gente nunca vê, né? Você sempre imagina a cara do cara, mas você não sabe quem é. Então quando você olha e ouve a voz, é até estranho. Você fala, gente, é assim mesmo, é de verdade. Muito bom, muito bom. Esses dias você sabe que teve um seguidor que me mandou mensagem. Ele falou assim, vem cá, mas é verdade mesmo? Você é comandante? Você voa de verdade? Eu falei, olha, ultimamente até eu tô duvidando, mas sim, ainda voo. Não, na verdade eu falei que sou comandante, mas não sou, só tô testando aqui. É só porque, mas você sabe que quando eu comecei na aviação foi justamente isso. O pessoal falou, não, você tem que ir pro voo, porque vai ter todo aquele glamour. E eu comecei na época que o sonho de todo mundo era voar na Varig, né? Uhum. Então até hoje as pessoas falam, nossa, mãe, Varig. Então você ficava naquela, né? Nossa, Varig. Aí você acreditava realmente que ia ter todo o glamour, que o comandante ia ser tratado com aquele glamour todo. E depois você vê que tem turbulência no meio do caminho. Mas a aviação é um meio glamuroso, vai. Sim. Não tem como. Eu acho chique. Só o fato de eu estar sentado com o comandante é chique. Eu não tenho nem roupa. A gente tinha que ter trocado de roupa pra sentar com o comandante. Eu acho glamuroso, Fabrício. Eu ainda acho que é um tema que mexe com a gente, mexe com essa sensação de você acha chique voar, não adianta. Qualquer voo você fala, você tá no aeroporto, querido. É chique voar ainda, Fabrício. Não tem como. A gente atrela isso. É verdade. E você sabe que até hoje, para mim, é a mesma sensação de quando eu fiz o primeiro voo. Que legal. O gosto de voar sempre é, porque cada voo é diferente do outro. E as pessoas, às vezes, acabam desengajando delas mesmas no meio do caminho. E eu percebo que isso não acontece com o aviador. Tanto que eu tenho um trabalho, eu falo para as pessoas a diferença de você ser aviador, você ser piloto e você se tornar, depois que a pessoa vai desengajando dela mesmo, um empurrador de manete. Por que isso? Você pode ver que agora até acabou de lançar o filme Top Gun. E no filme Top Gun, o Tom Cruise, quando se comunica com a tripulação, ele fala Good morning, aviators. Porque ele já trata eles como aviadores, como pessoas que ainda estão conectadas com a essência delas mesmas. Tô aqui perguntando na minha vida qual que eu tô fazendo. Se eu só tô empurrando ali, se eu... Fabrício já começou com essa energia. Eu sinto que a gente precisa fazer essa conexão o tempo inteiro com o voo, né? O quanto a gente tá sentindo esse prazer em voar diariamente. Todo dia você tá com aquele frio na barriga de decolar? Você tá com aquele frio na barriga de como vai ser o voo? Ou você acha que vai ser do mesmo jeito? E aí a gente cai no piloto automático. Totalmente. Isso que você trouxe eu acho que é fundamental pra gente pensar em como que a gente tá conduzindo a nossa vida, né? Muito legal. Tanto que até tem um podcast que eu falei uma frase que eu utilizo bastante para as pessoas e eu comecei a utilizar isso quase que como um mantra para todos os dias que eu fosse voar, porque eu voei o mundo inteiro, mais de 120 países, conectei com mais de 180 culturas, dei 3 voltas ao mundo. Então eu falo para as pessoas, chegou um momento que às vezes eu ia para lugares e que estava se tornando comum. Então eu comecei a falar para eu mesmo, olha só, isso é normal, você já tem experiência para isso, mas nunca permita que isso venha se tornar comum. Porque o voar não é comum. Cada pessoa, cada dia, eu falo para muitas pessoas, mesmo que você não seja um piloto, por uma questão de carteira, todo dia você vai ter um novo voo. Todo igual dia casamento, né? Igual casamento. Maravilhoso isso. Não deixa achar que é comum. Sempre traga um novo voo. Cara, é isso. É isso aí. Quando você falou de 120 países, eu nem sabia que tinha tudo isso, né?
Tô aprendendo um pouquinho mais aqui sobre o mundo com o Fabrício hoje. Mas 120 países é muita experiência, né, Fabrício? É muita coisa nova. Porque assim, se a gente vê alguém, eu, Mari, acordo, vejo as mesmas pessoas, os mesmos lugares, eu tenho pouca abertura de ideias. Então assim, você vê uma pessoa que viajou o mundo várias vezes, você tem muito a trazer desse sair do piloto automático, né? Porque você acabou de falar que você, em alguns momentos, entrou no piloto automático. Totalmente. Da vida, de não ver. Eu, Mari, todas as vezes que eu chego lá no Santos Dumont, no Rio de Janeiro, eu acho incrível aquele, né? Todo mundo fica, meu Deus, eu vou, nós dois. E aí teve um dia que eu tava chegando e todo mundo tirando foto e eu incomodada com aquilo. Tipo, ai, gente, para tirar foto. Foi chato aquilo, é no meu livro. Me deixa. E aí, naquele momento, eu fiz, cara, por que eu não estou admirando? Não é comum. Não é todo dia na minha casa eu vejo Pão de Açúcar. Não, Mas a gente não pode achar comum. Eu operei muito tempo ponte aérea Rio de Janeiro, São Paulo. E todos os dias, na maior parte do tempo, você decola na proa do Pão de Açúcar, que é da onde o vento prevalece. E aí, volta e meia, você tem que decolar, tem todo um procedimento para você desviar o Pão de Açúcar, aí você afasta numa proa, depois você contorna e aí você faz a saída finalmente na direção de São Paulo. E muitas vezes a gente também fazia isso, caía no normal, né? Caía no comum, na verdade. E falava assim, putz, que saco esse Pão de Açúcar na frente, né? A pessoa não podia decolar, já curvar à direita. Quantas coisas acontecem no nosso dia a dia, que é um Pão de Açúcar, e a gente não vê. E aí você fica pensando, as pessoas pagando uma fortuna para ir para o Rio de Janeiro. Sim. E não tem a visão privilegiada Sim. que eu tive por muito tempo de você sentar ali como um aviador, olhar exatamente aliado do Pão de Açúcar e ainda... Quando o controle pede para você esperar, fala, aguarde a decolagem, porque a aeronave vai cruzar e tal, você para. É aquele momento, eu lembro que você falou sobre essa questão de você parar. Ali você poderia parar e contemplar verdadeiramente, falar assim, nossa, que lindo. Eu tenho oportunidade 5 vezes por dia observar o Pão de Açúcar de tão perto. Muito bom. E para quem tá ouvindo a gente, qual é o Pão de Açúcar da sua rota? Exato, porque às vezes você tá vendo como uma montanha, você não tá vendo como um Pão de Açúcar. Maravilhoso. Cara, quantas coisas a aviação ensina a gente, né, Fabrício? E você sabe que outras coisas são lugares que eu tive. Às vezes eu vejo as pessoas falando assim, cara, o meu sonho é ir pra tal lugar. Eu não vou dizer o lugar, porque senão vai parecer que eu é que tô menosprezando o lugar. Uhum. Eu falava assim, nossa, eu estive lá tantas vezes. Aqui. Por isso que eu comecei a perceber isso. Você não pode deixar que se torne comum. Qualquer lugar que você for, vai ser um passo novo na vida de cada pessoa. E qualquer pessoa também, né? Qualquer pessoa. Porque muitas vezes a gente deixa de aprender. Você fala, por quê? Que eu vou ouvir meu filho? Já sei tudo que ele precisa me falar. Não vou aprender nada com ele. E a gente deixa também, torna comum. E todo mundo pode ensinar o tempo inteiro. Tô aqui numa sessão de terapia, senhoras e senhores. Porque são questões que a gente não traz e você tá trazendo e eu tô encaixando no desenvolvimento pessoal, porque muitas vezes as pessoas acham que só vão alcançar o desenvolvimento pessoal lá nos pés do Himalaia, com a meditação certa. E olha quantas coisas tem no nosso dia a dia que pode estar lá, que pode trazer insight e a gente pode mudar a nossa sensação de bem-estar, né? Incrível. Totalmente. Eu queria, inclusive, saber como é que foi para você o teu primeiro voo. Eu sei que você voou muitos lugares, né? Afinal de contas, a história da Mari não é uma história muito fácil de contar. A gente precisaria aí de pelo menos uns 3 dias de podcast. Mas se você puder falar como que foi. Ai, Fabrício, é muito legal porque você que é piloto de voos agora, de vidas e de levar a gente para lugares que a gente não tá esperando. Eu, Mari, quando você fala do primeiro voo, para mim foi acho que um dos mais sensatos que eu tive, que foi criar o Humor Lab, né? A minha consultoria que leva bom humor para dentro das empresas. Eu lembrei desse voo, tive outros voos, às vezes, um pouquinho mais turbulentos, um pouquinho que dá aquele friozinho na barriga. Não, mas a turbulência é a parte boa do voo. Mas pra quem, piloto? Você tá ali naquele ritmo, tranquilo. Como nunca falo com o comandante sobre o voo, que ele vai falar isso. Em 2019, eu passei por muitas mudanças, uma separação, saí de uma consultoria que estava dando certo. Eu falei, cara, não quero mais isso tudo, vou mudar. E aí eu peguei o voo, falei, cara, vou voar. E eu lembrei quando você perguntou de um voo que marcou, eu sinto que começar uma consultoria do nada, num momento emocional muito difícil, desafiador, para mim foi um dos voos que mais me ensinou. Que foi o voo que eu aceitei a minha identidade. Que eu falei, cara, eu só vou conseguir decolar esse avião se eu assumir o meu cartão de embarque, que é a Mari.
se eu passasse qualquer outro cartão de embarque, que era o RG de outras pessoas, tipo, deixa eu comparar como o Fabrício tá fazendo. Aquele avião não ia subir. Então, quando você traz um marco de um voo, eu lembrei desse voo de abrir minha consultoria, que vai fazer 3 anos agora, é recente, mas já foram mais de 300 mil pessoas impactadas, mais de 400 empresas atendidas. Mas quando eu subi e eu validei minha identidade, esse voo foi o voo mais delicioso. E é um voo que eu não quero descer, né? É um voo eterno. A gente pousa e sobe, assim. Eu sinto que eu voltei em ter prazer em voar, sabe? Então, foi uma decolagem segura. Tipo, eu acho que se eu colocasse o destino, seria eu mesma, sabe? Eu sinto que você, como um comandante que leva a gente para esse lugar de desenvolvimento pessoal, da gente desenroscar as coisas ali, a gente quer ouvir isso do comandante, né? Eu vou te levar para um lugar seguro. E eu sinto que você traz isso pra gente sozinho sobre o próprio avião. Então, eu fico muito feliz de estar aqui no voo com você agora. Porque traz essa consciência. Além de tudo, é um voo divertido, né? A ideia é trazer alegria para as pessoas. Se não for para divertir, eu nem vou, hein? Nem vou. Então, é de trazer e falar, cara, e agora? Qual que é meu próximo voo? Eu lembrei desse, mas já pensei, preciso pensar no próximo voo aí. E o mais interessante do que você falou, e que realmente eu passo para as pessoas, e às vezes as pessoas acham que é só uma analogia, mas é verdade. Todo avião precisa saber quem ele é. Se o avião não souber quem ele é, a identidade dele, aonde ele está e aonde ele quer chegar, ele não sai do lugar. A gente tem um processo no avião que chama PDPU. O PD é de power down, é você desligar, desenergizar o avião todos os dias à noite, normalmente à noite que faz isso, e faz o PU, que é o power up, que é o reenergizar. E a gente faz isso. Eu fui perceber que nós, seres humanos, também precisamos fazer isso. E até eu queria entender, por exemplo, que você falou que muitas vezes nós não nos permitimos fazer justamente isso. Sim. Você não falou em PDPU, mas é algo parecido. Que até você falou, eu mesmo já vivi muito. O mundo cobra energia da gente, eu não né? parei para desenergizar, fazer esse processo para depois eu fazer um reenergizar. Porque quem vê a Mari falando, poxa, que legal, top, alegria e tal, você tem que em algum momento reenergizar. Não tem Como é que você né? faz isso? É muito legal, quando a gente fala de bom humor, de energia, tem um livro que eu gosto muito que chama Shakti, da Rajir Patel. Ela fala que todos nós temos a energia vital, que é a energia do avião. Então, sim. A gente não consegue manter um nível de energia se a gente não parar. Então, ela fala que o nosso corpo físico precisa de movimento para energizar. Então, eu preciso me mexer, eu preciso me alongar, eu preciso, né? Aí energiza, ganha energia. Só que a nossa mente precisa de mobilidade. Para ganhar energia. O que a gente faz? A gente fica sentado o dia inteiro pensando. E quer milagre, que agora vem a energia pra minha vida. Impossível, né? Você já tá falindo. Você, nossa, Fabrício, aqui, eu não consigo parar, porque essas pessoas ficam pedindo. Então a gente precisa colocar o nosso corpo físico para movimentar e a gente precisa colocar a mente para praticar o nadismo. É fácil? Óbvio que não, porque estamos numa sociedade que ela fortalece esse movimento mental, então a gente tem uma enxurrada de informação o tempo inteiro e que todas essas informações, elas querem que você fique o quê? Sentado ou deitado. Você vai curtir seu lazer deitado, depois você senta. Então, se a gente não parar e ter a consciência de que a gente precisa marcar uma reunião com a gente todos os dias para abastecer, quando a gente vê, a gente tá sem bateria. Então, eu, Mari, diariamente eu tenho uma reunião comigo, só eu. Cara, isso é sensacional. Porque você não se tem conectar como. com você mesmo. Senão a gente tá o tempo inteiro doando. Então, assim, eu, Mari, tenho essa conexão comigo. Recentemente, comecei essa conexão com o movimento corporal para ganhar uma energia também. E antes de dormir, é sem tela, nada, zero, acabou. Assim. Então, porque a gente vê seu celular, né? Você liga o celular, ele demora pra caramba pra ligar. E pra desligar, vai rapidinho. A gente tinha que fazer a mesma coisa. A gente tem que dormir rápido e acordar, deixa a alma fazer download aí, né? Pra fazer um download no corpo. Mas não, a gente já acorda, abre o olho, já cola na tela. E aí não tem como fazer a energização. Então, assim, eu, Mari, de manhã, antes de pôr a mão na tela... Exatamente. Respiro, faço minha meditação, leio um livro, espero a alma fazer o download. Então, eu tenho esse processo de energia e de desenergia, sabe? Do tipo, tem hora que eu só preciso escoar. E tem hora que eu preciso ficar sozinha também. Eu tenho vários momentos, inclusive, eu ontem pra Carol. Ai, tô precisando de uma folga, de ficar só eu. Só eu sozinha já tem um barulho enorme, imagina.
Então eu tenho esses momentos que é onde eu abasteço, energizo pra gente continuar, Fabrício. Eu acho importantíssimo isso. E agora você me fez lembrar de um voo que foi altamente desafiador para Foz do Iguaçu. Aí você pensa assim, poxa, é um voo curto, não é para ser um voo desafiador. Mas o problema foi justamente a hora que a gente chegou no aeroporto, todo mundo animado, que nem você falou, pô, aquela puta alegria, vamos lá, tal voo, né? E o avião falou assim, não quero ir. Tudo bom, O avião querido? não ligava. O Tudo avião não jóia. ligava. Aí, poxa, liga para a central de manutenção. A central de manutenção chamou a outra central de manutenção que era o pessoal Nossa, que... a central de manutenção chamou a central de manutenção. Eu tô precisando de uma dessas, central de manutenção, que é a central de manutenção da manutenção. Inacreditável isso, cara. Você tem a central normal da manutenção da companhia e eles entraram num outro nível que eu não lembro agora como é que era o nome. E ele falou assim, cara, quando isso acontece... Olha só, por isso que eu tô falando. Essa é a parte mais importante do que você falou e que aconteceu ali. Ele falou assim, quando acontece isso, só tem um jeito. Você vai desenergizar completamente. Você vai desligar, inclusive, as baterias do avião. E isso nós, seres humanos, pelo menos, a menos que você conheça algum estudo mais profundo, porque a Mari, além de toda essa alegria, ela é profunda estudiosa de o desenvolvimento humano, neurociência e inúmeras outras artes, inclusive, como é que é, de stand-up comedy. Improviso, ela é formada na arte do improviso, não, infinitas coisas. E aí, você desativa no avião, trazendo para nós as linhas inconscientes. Porque Chama linha inconsciente? Não, eu tô só traduzindo para o avião é mais inteligente que porque eu, o que acontece? Mesmo na bateria, a bateria mantém níveis de memória que são igual a nossa mente. Igual a nossa mente. E ele falou, você tem que tirar a bateria, porque daí essas memórias, que eu diria que seriam crenças limitantes, seriam fissuras emocionais que o avião criou. De repente, ele, assim como você falou, pegou a turbulência lá, não curtiu. Aquilo ficou pra ele, machucou ele. Ficou pra ele em uma... Aí você puxa a bateria e ele reseta toda essa memória traumática, digamos assim, do avião. E aí, quando você liga a bateria, aí ele faz um verdadeiro power-up, que nem você falou. Leva mais tempo, mas ele precisa se conectar com ele mesmo. Eu sei que as pessoas nunca mais vão querer voar comigo, mas depois eu vou falar que é esse doido, trilha inconsciente do avião, o avião se conectar. Mas é verdadeiramente isso, você precisa apagar um nível de memória do avião que naquele momento está oferecendo algum tipo de falha na comunicação. Ou seja, você que está ouvindo a gente, para e vê qual o nível de memória, o que você tem que fazer para desligar, para dar aquela recarregada pra gente seguir. Porque diariamente nós adultos somos bombardeados por problemas, né? Ou se você não tiver problema, desculpa, pode sair, a gente não vai te ajudar aqui. A gente gosta de gente ter problema. A gente gosta de problema, tem problema na vida, a gente gosta aqui. A gente tem vários problemas. O que tem que fazer para desligar um pouco e respirar? Porque às vezes a gente tá ali naquele calor, no auge da tensão, a gente não acha o caminho. E às vezes a gente acha que parar é perder tempo. Verdade. Aí a pessoa fala, não, Mário, eu não vou parar pra abastecer porque eu tô focado dirigindo aqui. Me deixa. Aí o carro acaba a gasolina no meio do caminho. Então, quantas vezes é importante a gente parar pra tirar toda a energia? Para tudo. Fala, vou fazer nada. Mas tá fazendo nada? Não, nada. Mas não é nada? É nada, não tô fazendo nada. Deixa o nada entrar. Pra dar essa desenergizada, as linhas, eu adorei isso, gente, achei chique falar assim, as linhas inconscientes. Gostou dessa aí, né? Essa aí foi autoral, eu não li em lugar nenhum, essa aí vamos colocar... Sensacional, são linhas inconscientes. Linhas inconscientes. O nosso cérebro, ele não descarta nada. Então, o que a gente mais tem são linhas inconscientes, de crenças que são verdades absolutas, que repetidas várias vezes, marcaram uma sinapse ali. Então, se a gente não desenergizar para criar sinapses novas, o nosso cérebro vai querer pegar sempre o mesmo caminho. Então, a gente precisa criar novos caminhos e repetições constantes para a gente gerar novas experiências e sair daquilo. Que aí o avião volta a pegar de novo, né? Totalmente. Aí ligou o avião voltou justamente à identidade dele. E esse movimento Decole, e foi assim que surgiu o Decolecast, foi justamente de eu perceber que inúmeras experiências que eu tive durante esses mais de 3 décadas, foram 31 anos, voando internacional, 15 mil horas de voo. Cara, é muita coisa, Fabrício. Então, você voar... E o mais interessante foram as 180 culturas. Não foram só os lugares que eu visitei. Tanto que eu visitei menos do que 180 países. Mas eu conectei com mais de 180 culturas.
Porque cada avião era uma empresa. E não era simples uma microempresa, era uma grande empresa. Que a gente gerenciava inúmeras áreas, inúmeras culturas, e cada um tinha um aprendizado. Cada um chegava ali e tinha que aprender a comunicar na mesma linguagem. E aí o Decole surgiu justamente de eu entender que muitas coisas as pessoas não estavam conseguindo fazer. O que estava impedindo as pessoas de decolar verdadeiramente era justamente as cargas perigosas que elas levavam com elas. E aí, quando eu saía para voar, eu recebia um documento que se chama NOTOC. Mas não é de não tocar, é Notification to the Captain. É tudo que o comandante precisa ficar sabendo para ele decolar aquele avião. E engraçado, sabe o que é o NOTOC? Nada mais é do que tomar consciência. Você não muda nada na tua vida que você não tome consciência. E aí, o decole é para isso, né? Totalmente. E aí o cara vinha e me entregava no NOTOC e falava aqui, Notification to the Captain. Aí falava assim, esses aqui são os cargas perigosas que você está levando. E ele levava radioativo, explosivo, material biológico, que teve muito agora com a questão da pandemia. Cara, ali me deu uma luz que eu percebi o seguinte: quanta carga perigosa eu carrego e ninguém vem para mim e fala, tá aqui um notification to the captain. Então, talvez o que você está precisando na vida, e tem isso dentro do movimento Decole, é justamente um NOTOC, onde você vai colocar nessa notificação. O que eu estou carregando? Falta de perdão, amargura, ressentimento. O que tá legal. Que você precisa Tô deixar ansiosa, para que você decole? Já quer fazer? Quero fazer o curso. Sabe hoje? Posso me inscrever? Hoje quer? Que é isso, gente? A gente já tem que falar, Fabrício, cadê a inscrição desse negócio? Ele está em desenvolvimento ainda. Eu estou fazendo os últimos ajustes. Sabe que a aviação a gente tem que testar até a última, né? Mas aí tá faltando testar, né? Vamos fazer a decolagem. Bora! A gente precisa de você, comandante, porque o seu olhar, Fabrício, de tudo que você tá trazendo, Mário, olho e falo, você tem uma percepção muito mais rápida. Porque você passou por muitos processos, muitos procedimentos. Então, algo que no meu problema, na minha vida, eu não tô conseguindo enxergar, você que vivenciou isso durante muito tempo, você olha e fala, é aqui, esse aqui é material tóxico, isso aqui você precisa tirar, tem alguém dirigindo seu avião. Você traz essa consciência pra gente tomar um prumo mesmo, né? E na aviação a gente aprende não só identificar, mas você tem que saber o procedimento correto para cada coisa. Uhum. Então, por exemplo, se eu tiver despressurização, é um procedimento. Se é fogo no motor, é outro procedimento. E as cargas perigosas, cada uma tem um procedimento também. Tem carga que você, por exemplo, é fogo que você só apaga com água. Tem fogo que você não pode usar água. Tem outros que você usa pó. Tem outros, cada um é um processo. E nós somos seres humanos e com isso nós também temos cada um o seu processo. Não tem fórmula, né? Não existe uma fórmula. Que triste, né, cara? Eu queria tanto uma fórmula pra gente ser feliz e viver a vida de boa, Fabrício. Cancela esse podcast que eu queria milagre aqui, gente. Não é milagre. Você não faz milagre. Não pode pedir pra descer, hein? Não pode falar assim, desce aí que eu... Eu queria perguntar uma coisa que as pessoas, você quer ver? Falando sobre cargas perigosas e coisas que a gente às vezes não dá tanta importância. Você me falava aí, enquanto a gente estava batendo papo, de algo que eu tirei da minha vida e depois fiquei colocando e tirando, mas quando eu tomei a decisão de tirar o açúcar do café, cara, foi algo altamente traumático. Mas uma pessoa falou para mim, cara, em menos de 10 dias você vai poder contemplar o sabor real do café. E você me falou que você passou por esse desafio. E justamente isso é uma das coisas que impedem que você decole. Se você está preso ao açúcar, como é que foi essa experiência? Cara, é muito interessante, porque eu, Mari, que trabalho com desenvolvimento pessoal, trabalho com bom humor, o tempo inteiro até a gente falou disso, dos desconfortos, né? A gente não gosta de ser confrontado, a gente não gosta de fazer coisas que a gente não quer, a gente não gosta de fazer coisas desprazerosas. E o açúcar é prazeroso pra caramba, né? Não vamos fingir assim, não, é muito bom. Então, pra mim, foi algo assim, eu tirei o açúcar não porque, nossa, Camari é geração saúde. Não, porque eu tenho que emagrecer, porque engordei muito e encontrei um caminho. Mas o que eu percebi ali, o açúcar pra mim era um conforto. Ele era o prazer imediato de algo que eu não estava buscando. Então, quando a gente fala de decolar na nossa vida, a gente tem que escolher qual confronto a gente vai enfrentar. Porque decolar não é tranquilo. Tem um monte de coisa que a gente precisa reajustar. Então, assim, a minha decolagem aí foi por saúde, longevidade, que eu falei, cara, se eu continuar assim, vou, embora em alguns anos e quero encher o saco da galera por mais tempo.
E o açúcar eu vi como um vilão, estudando sobre o quanto ele desacelera, o quanto ele atrapalha. E eu, Mari, tava vendo que ele tava substituindo os prazeres reais da minha vida. Então eu decidi tirar o açúcar e falar qual prazer real eu vou incluir. E foi muito engraçado que no primeiro dia eu falei, amanhã eu vou matar alguém, né? Certeza que eu não vou dar conta de ficar isso aqui. Não, é péssimo, né? Os primeiros momentos sem o açúcar... Repertório. E Fabrício, não foi. Foi leve. Eu não senti falta. Eu achei, por repertório, porque todo mundo fala, é uma doideira, é um vício, e aquilo vai te consumir. Eu tinha esse repertório. Então, no primeiro dia, eu tava nervosa, que eu falei, amanhã eu já não vou dar conta. Um dia eu não vou dar conta. Já tô chegando no segundo mês. E aí eu comecei a substituir coisas. Então, o que era um prazer imediato, eu coloquei outro prazer imediato. E a gente vai construindo. Então, eu acredito que talvez seja uma carga tóxica, né? Dependendo da quantidade daquilo, né? O que mata, né? O veneno ali é a quantidade. Então, a gente entender se isso é uma carga tóxica, se isso está te tirando do seu destino, se está diminuindo a sua velocidade de voo, se está sendo mais difícil de decolar. Então, para mim, estava acontecendo tudo isso. Porque o açúcar tinha um prazer imediato, mas o meu peso não tá me deixando decolar, entendeu? Mas você sabe que a carga tóxica, ela tem a seguinte condição. Ela está relacionada igual a gente, Mari. Não é o perigo que ela oferece para você no voo normal. É justamente se você tiver uma falha do motor, um fogo, alguma coisa. Aquela carga tóxica, ela tá lá. Então eu percebi, eu passei por esse processo também. Você tá lá com radioativo, você tá com corrosivo, você tá com várias coisas. Quando você tá ali, tá tudo bem, ela não tá te afetando. Sim. Aí daqui a pouco você começa uma turbulênciazinha. Uma raivinha, um probleminha, um bricotico. Exatamente. Aí você começa a entrar em discussão, aí você começa... Perfeito. E aí esse aumento de pressão e temperatura que a gente tem é a mesma coisa que tem no avião. Sim. Aquilo explode uma lata de tinta que até então estava ali, mas se tornou algo que começou a evaporar e se tornou algo que como é que se diz? Que pode pegar fogo. Ou você tem esse aumento de pressão e temperatura, é um gás tóxico que soltou ali dentro e que está te corroendo. E é por isso que a gente tem que saber. Senão você tá voando, você acaba... Porque a inteligência emocional não é a gente controlar a explosão. Não tem como controlar. A gente vai sentir raiva, a gente vai sentir inveja, a gente vai sentir medo, a gente vai sentir insegurança. A grande sacada da inteligência emocional é a gente sair desse polo negativo e ir mais rápido pro positivo. Então eu sinto que o açúcar, ele me trouxe essa velocidade. O que antes, como eu tava ali... A energia é diferente, né? O meu corpo, ele reagia diferente, né? De precisar daquilo. Então, o açúcar era um caminho rápido. Hoje, o que acontece? A polarização ela é diferente. Então, acontece alguma coisa mais desafiadora, aumento de pressão e temperatura, eu consigo ter um pouco mais de pensamento sem explodir. Então, assim, eu sinto que a qualidade da minha energia, dos meus pensamentos e de como eu tô cuidando disso me ajudou muito. Que é essa polarização, de sair do negativo pro positivo. Porque... sempre quando a gente está escolhendo o caminho mais rápido, que é a zona de conforto, a gente não vai ter esse trabalho de pensar em como que você vai sair do negativo pro positivo mais rápido. Inteligência emocional é a gente conseguir entender o nosso dia a dia, falar, cara, eu preciso respirar, eu preciso falar com essa pessoa. É marcar uma reunião com a gente, entender como que tá o nosso domínio de gasolina, né? Qual gasolina está sendo importante agora? Pode ser que uma pessoa tá querendo passar no concurso, tá querendo que o café, o açúcar seja importantíssimo. Então, eu acho que é muito entender o seu plano de voo, onde você quer chegar, qual tempo você vai ficar naquela gasolina ali, né? Porque eu poderia falar, Mari, agora açúcar passou. Eu já tava anos ali no açúcar sem sair dele. Então, acho que é entender o objetivo e qual gasolina a gente quer colocar no nosso avião para rodar por mais tempo, sabe? Olha, o fato de você ter usado o exemplo da gasolina, eu vou aproveitar e te fazer uma outra pergunta que é realmente relacionado a como que você consegue aditivar, como é que você consegue melhorar processos através do desenvolvimento humano. Por que eu estou falando isso? Porque eu vi esses dias vários aviadores num site de discussão falando sobre que achavam um absurdo que no Brasil eles passaram a utilizar um nível abaixo da qualidade, digamos assim. Estou tentando falar de uma maneira mais fácil para se compreender. Porque ele vai com uma substância que é um anticongelante dentro do combustível.
E aí, como eles chegaram à conclusão que as pessoas que voam jatos aqui no Brasil não vão para lugares tão frios, porque, por exemplo, eu operei muito tempo em ambientes como Sibéria, menos 29 graus. A gente operou em áreas da Rússia, em áreas de Cazaquistão, Uzbequistão, muitos lugares, inclusive a China, norte da China ali, que é bastante frio. Então, você precisa desse nível de anticongelante. Mas quando você está voando num país tropical como o Brasil, de repente não precisa ser uma gasolina tão cara, um querosene, na verdade, né, para avião, em que você precise ter um anticongelante. Você diria que na nossa vida é a mesma coisa? Que nem você falou agora do concurso, você ter talvez algo que está no normal e que a pessoa acha que está confortável para ela, mas que você pode adicionar esse anticongelante para que você realmente consiga suportar maiores ou menores temperaturas? Sim, eu acho que a primeira consciência, Fabrício, é a pessoa mapear, né? Por onde ela tá andando? Será que ela tá andando num ambiente que precisa dessa energia? Ou ela pode rodar com esse outro querosene? Então, pra mim, essa reunião que eu falo, a gente marca a reunião com todo mundo, nunca com a gente, a primeira reunião com você é pra você ter mapeado. Ó, quando eu tiver conversa com aquele chefe ali, cara, eu vou ter que colocar aditivo aqui, senão o negócio não vai render. Se não botar o anticongelante. Já. Então é mapear onde você precisa colocar o seu aditivo. E como a gente acha o aditivo, né? Tem um cara que é o Mihaly, ele fala sobre o flow, o estado de fluidez. Pra mim, ali é o grande aditivo. Estive lá na terra dele. Ah lá. Onde que terra que você não foi também, né? Só Osasco você não foi, né? Estive lá na... É verdade. Não tem aeroporto de Osasco, me convidando há bastante tempo pra ir lá visitar ela, mas eu vou lá. Eu estive lá na Croácia, estive em Zagreb. Operei muito em Zagreb, que é a terra dele. É lindo lá, né? É lindo. Não demais. Conheço por foto. Né? Muito bonito mesmo. Mas desculpa, atrapalhei a sua explicação. Imagem de Google, vi. Lindo. Como que funciona? O Mihaly, ele fala do flow, que é o estado de fluidez, que pra mim é o grande aditivo da nossa vida. Quais são os pilares disso? Você precisa ter habilidade e desafio. Porque o que acontece? Quando a gente entra na nossa vida, que a gente tem muita habilidade, a gente esquece do desafio, a gente fica com tédio. Então por que eu vou colocar um aditivo, sendo que eu já sei de tudo, já conheço tudo, que preguiça, não vou fazer isso. Então não precisa de aditivo ali. Quando a gente coloca na nossa vida muito desafio e a gente não tem ferramenta, não tem habilidade pra isso, a gente fica tenso. Porque é muito estresse, é muito desafio novo. Você fala, o que tá acontecendo? Eu preciso de curso aqui pra aprender. Quando a gente une os dois, aí tá o nosso aditivo, que é o nosso estado de flow, que é onde a gente esquece o tempo passar, a gente tá ali em estado de grande harmonia com a gente. Onde eu vejo o grande mapa disso pra ajudar? Mapeie as coisas que você é muito bom. O que você é muito bom? Porque eu, Mari, tenho a crença de que quando a gente foca no que a gente é bom, a gente fica melhor ainda. Verdade. Porque o que a gente tem da Revolução Industrial e da escola é que, pô, você foi mal numa matéria, você tem que estudar pra ficar na média. E aí você deixa de estudar o que você é bom e também cai pra média. Aí entra naquele que você falou do mediano, que pra mim não é problema nenhum, a pessoa ser média... Pra mim, a grande diferenciação é a pessoa saber que ela tá na média e ela escolher tá ali. E aí, tudo bem. Pô, eu gosto de estar aqui, gosto de estudar na média, ser a média, show. Se você quer sair da média, você tem que focar no que você é bom. E aí entra nessa parte de talento, que é onde tá o nosso aditivo. Quando a gente tem muita consciência do que a gente é muito bom, e a gente começar a colocar degrauzinho ali, degrauzinho de desafio... Você vai ficar muito bom e você vai atingir o flow todo dia. Então, pra mim, o grande aditivo da nossa gasolina é a gente ter consciência, declaração dos nossos talentos. É assumir o talento. Porque eu conheço muita gente que não assume o talento. Você fala assim, Fabrício, você é muito bom fazendo podcast? E a pessoa fala, não, sou não. Seus olhos. Então, primeiro Sim, porque a gente passou tanto tempo sendo criticado. Não, você acha que é isso, você acha que é aquilo. Não, não é você que acha. A pessoa tem o talento. Acha que é prepotência. Então, assim, claro que tem uns arrogantes aí, sim, né? Mas tem, então, não, isso... Mas a gente ter consciência do que a gente é muito bom e a gente se desafiar constantemente. Porque isso é tirar a gente desse piloto automático, a gente voltar a ver o Pão de Açúcar. É quando tem um desafio. Você pode ver, tem muita gente que fala assim, essa pessoa nem precisa treinar mais, ela já é saudável. Ela coloca um desafio novo. Esse cara tem muito dinheiro, não precisa ganhar mais dinheiro. Ele coloca um desafio novo. Mas é a famosa trajetória da excelência. É isso. Então, pra mim, a gasolina, ela mora aí. É você se desafiar onde você já tem talento. Coloca um degrau, coloca um desafio, coloca um obstáculo ali pra você sair desse conforto, que o açúcar pra mim foi um desafio,
Eu saio daquele conforto e começo a enxergar as coisas de outro jeito. Então, pra gente aditivar, eu sinto que é ter consciência plena do que você é bom e colocar um desafio. Colocar um desafio. Isso vai virando as nossas chaves pra fazer um voo cada vez melhor. Você sabe, quando eu criei o Decole, veio de algo parecido com o que você falou. Eu estava sentindo essa necessidade porque eu comecei a entrar do outro lado da curva. Tipo, não estava tendo motivação, não estava tendo algo que me inspirasse, não estava entrando em flow. E o Decole é justamente você voltar a voar. Você decolar. Muito bom. Só que por muitos anos eu voava com pelo menos 300 pessoas. Eu levava 300 pessoas comigo. Então agora eu estou criando uma maneira de pegar e levar uma galera. Por isso que o movimento é o movimento Decole. É você levar quanto mais pessoas você puder junto com você. Porque o voo solo é chato. É bacana quando você está começando ali, pô, vou fazer um voo solo. Mas é solitário. O legal é ter a galera ali com você, a pessoa aproveitar. O que a rede social bomba? É gostoso compartilhar. Que graça tem tu viajar, tu ir no restaurante e não postar nada. Coisa chata. Não, tem que mostrar pra todo mundo. Compartilhar o que faz a gente ser humano. E o like é justamente isso, né? Também. É você mostrar, eu gostei disso aqui. Sim. Além do que dispara uma descarga de dopamina na pessoa. A gente ganha uns hormôniozinhos da hora ali. A gente ganha. Cara, Fabrício, assim, eu tô animada com isso. Porque o tempo inteiro aqui a gente fez essa analogia de desenvolvimento pessoal e aviação, que, cara, é onde você navegou, é a sua grande paixão. E eu tenho certeza que, você tava falando que você fala, pô, Mari, eu tô em desenvolvimento pessoal desde 2017, eu tenho certeza que muito antes você tem vários insights. E fazer essa conexão é muito poderosa, cara. Porque o que a gente tá sedento hoje em dia? De experiência. Então eu tô ansiosa esse dia aí, pra viver essa experiência, né? Porque eu quero entender como que um comandante vai colocar um próximo voo pra Mariana com Y. Eu vou, tô esperando mesmo. Porque muitas vezes, Fabrício, a gente precisa desse toque. A gente precisa de alguém que fala assim, vamos voar. Você esqueceu de voar. Bora. Então a gente ser humilde o suficiente para aceitar essa ajuda. Você sabe uma coisa que você ativou em mim e que eu lembrei agora que você falou dessa questão de você precisa de uma pessoa. Você falou assim, Fabrício, qualquer outra pessoa teoricamente poderia estar fazendo, mas as pessoas querem voar com você. E eu tinha até esquecido isso, porque você falou, ainda que eu tivesse falado, não permita que isso se torne comum, pode até ser normal, mas não comum, eu permiti que se tornasse comum. E eu lembrei justamente de um voo que eu fiz com a seleção brasileira. Que legal. E que a pessoa me ligou e falou, olha, você foi selecionado para fazer esse voo com a seleção brasileira. Então eles escolheram o melhor avião, a melhor tripulação. Tanto que as fotos que estão no meu Instagram até hoje, foto com o Neymar e foto com outros famosos do futebol, foi justamente pelo fato que foi um 319, um Airbus novinho, que tinha acabado de chegar. Eles liberaram esse avião, eu lembro até hoje, justamente porque foi uma experiência de poder levar a seleção brasileira para Recife. E foi, eu acho que o voo... Olha, eu fiz voos maravilhosos ao redor do mundo, como eu falei. Participei, inclusive, de um projeto de volta ao mundo, onde nós batemos 2 recordes, com o Gulfstream G650 decolando da NASA. Da pista da NASA. Que demais! Para celebrar um momento que era importantíssimo para os Estados Unidos e para a Rússia. E naquela época eu fui incumbido de estar lá em Astana, que agora mudou para Nur-Sultan, no Cazaquistão, para embarcar o astronauta russo. E eu estava lá, apertei a mão dos dois e celebrei a transferência do astronauta russo com o astronauta americano se encontrando para fazer esse voo da volta ao mundo. E quem sou eu para não escolher você como comandante da minha decolagem? Eu tô ficando doido. E eu já tava deixando isso para trás. Sim. Da volta ao mundo. E nós batemos 2 recordes. Tá lá no livro dos recordes. Parabéns. Recorde de velocidade e de menor tempo. Para você que talvez ache que é redundância, não é. Foi a melhor velocidade que se conseguiu desenvolver e o menor tempo, porque foi justamente a gestão. Gestão da melhor altitude, gestão do tempo, do combustível, escolha do nível. Um conjunto de fatores, que né? Porque não dá para você simplesmente acelerar, vamos bater o recorde de velocidade. O avião voa Mach 925. Aí você coloca essa velocidade, ele vai consumir muito. Então você tem que gerenciar melhor a altitude, peso, o nível de voo que você vai utilizar, o vento, até mesmo o gelo, né?
porque quando você passa pela área da Antártica ali, né, é extremamente frio. Então, tem toda essa coisa. Mas voltando ao voo da seleção brasileira, né, que eu estava te falando. Aí, nesse voo, cara, parecia que o mundo parou, Mari. Agora você falou, eu lembrei assim, quando você é escolhido, né, e você falou assim, você já imaginou você falando para as pessoas, naquele dia, eu vou ser o comandante que vai estar operando aquele voo com você naquele final de semana de treinamento. Eu vou ser o seu comandante. E é uma coisa que eu fiz por muitos anos, chegar e falar, senhoras e senhores passageiros, aqui vos fala o seu comandante. E nesse voo eu chamei, pedi autorização para taxiar, tá autorizado. Aí decolamos, proa direta de tal ponto, e os controladores de voo iam perguntando, é você que está com carga preciosa a bordo? É você que está com a seleção brasileira? Vamos lá, e o pessoal ia naquele ritmo, comemorando. Energia, né, Fabrício? Uma energia, e ali eu vi o teu trabalho, Mari. Até queria que você falasse sobre da onde surgiu justamente isso, de voar com alegria. Sim. E como era um voo fechado, um voo especial, você via a alegria das pessoas a bordo, dos jogadores de futebol, das pessoas perguntando a nossa chegada lá, todo mundo, uau, chegou. Isso dá alegria, você poder levar a pessoa. E eu percebi depois de muitos anos, né, que foi eu tirar, que o meu propósito verdadeiramente é tirar pessoas de onde elas não querem mais estar, levar elas aonde elas verdadeiramente querem chegar. E isso eu sei que você faz com alegria. Então, da onde surgiu levar o humor leve para as pessoas? Levar essa... Fabrício, eu passei por um processo de depressão em 2017. E quando eu encarei a depressão, eu falei, não sabia o que era isso. A gente não tem inteligência emocional, a gente não passou por isso na escola. A gente escuta que a gente tem que engolir o choro, a gente escuta de quem sente raiva tá errado, a gente não pode chorar porque quem chora é inseguro. Eu falei, eu quero acabar com isso. E quando eu fui fazer os cursos de inteligência emocional, fiz o Action for Happiness, que é o patrono da Dalai Lama, fui pro Vale do Silício e fiz o curso de inteligência emocional lá no Google, que é o Search Inside Yourself, eu comecei a entender que as pessoas iam por esse caminho no drama. Então vamos olhar as suas feridas e os traumas do passado. Eu falei, gente, dá pra gente falar desses negócios se divertindo. Que coisa! Então eu comecei a criar conceitos de que dá pra falar sério sem ser sério. Não é porque eu sou pós-graduado em neurociência que eu vou ficar falando de, olha só, Fabrício, a gente sabe que a sinapse cerebral para você compor a PNL... Não, dá pra eu fazer do meu jeito. Esse jeito que as pessoas fazem tá errado? Não, é o jeito delas. E tem gente que se conecta com isso. Eu quero falar de inteligência emocional de um jeito leve, porque era como eu me conectava. Sempre que eu ia para algum evento como esse, eu brincava, as pessoas falavam, olha ali a Mari se escondendo por trás do bom humor. Eu, não, gente, não é que eu tô me escondendo, eu tô me revelando. Não é que a Mari se esconde atrás do bom humor, não, aquilo era a revelação da Mari. Então eu falei, já que ninguém faz, eu vou fazer. Então, eu criei os primeiros processos de inteligência emocional pra gente olhar pra dentro de um jeito leve. Porque, cara, a gente vai ficando adulto, a gente quer ser eficiente e produtivo. A gente não quer ser divertido e engraçado. Cara, tem uma pesquisa... incomoda as pessoas, muito, né? Porque você tem que ser um adulto. Às vezes eu quero fazer uma brincadeira, alguma coisa não assim. Pode. Isso é muito bobo. Você é o comandante da aeronave, você não pode agir assim. Como assim, comandante? E aí, gente, comandante não ri, não? E eu comecei a estudar isso. Fiquei doida pra estudar isso, pra provar. Porque eu, Mari, falar de bom humor... Você não é levado a sério, né? O bem-humorado, ele tem que provar a responsabilidade umas 3, 4 vezes mais. Então, o meu bom humor não tira a minha autoridade, não me descredibiliza. Ele não tira toda a minha profundidade. E eu quero levar isso pras pessoas, Fabrício. Então, foi um processo meu de depressão e falar, cara, eu quero levar a consciência do bom humor. Eu quero falar que, cara, a gente pode ser mais feliz de um jeito leve. Tem uma pesquisa que chama The Humor Cliff, que é esse penhasco do humor, que ela comprova que a gente para de rir perto dos 23 anos. E a gente volta a rir. É muito cedo, cara, pra você se tornar uma pessoa amargurada ou... Mas olha dentro das empresas, olha dentro das famílias, olha como que são os jantares, olha como são... Cara, assim, as pessoas têm um happy hour, 1 hora de felicidade, o resto não é mais. O resto é sad hour, sofre, aí você tem um happy, pra ser feliz só naquela hora ali. Depois o resto é... Que é isso, a gente confundiu tudo. A gente pode ser leve, ser divertido em todos os lugares. O que é isso? E aí eu quero trazer tirar a galera desse penhasco. Tipo, oh, não, perto de 23 não, a gente não vai parar de rir nunca. Por que a gente não pode se divertir? Você faz uma reunião, você começa a reunião, a gente fala, não sei o quê, de repente vira alguém e fala, agora vamos falar sério. Ah, não tava falando sério antes. É verdade.
Enquanto eu tava falando da minha vida, não era sério. Agora eu tenho que falar sério. A gente tem que parar com isso, tem que permear o bom humor. Porque o bom humor, ele não é a piada, é a sensação de bem-estar. Então, se você se sente bem, você é bem-humorado. Você não precisa ser piadista, ser a tia da excursão que nem eu fui. Durante 8 anos guia Disney. Você não precisa ser a tia da excursão. Você precisa se sentir bem. Isso deve ter sido uma experiência fantástica também, hein? Eu brinquei muito nessa época, eu era muito doida. Não é você fazer rir, porque a comédia tem o propósito de fazer rir. Eu tive que rir agora. Ela falou, eu era muito doida. Agora sarou. Sarou. Não, agora tomei um ela remédio, sarou, curou. como vocês podem ver. Tô curada, hein, Ela Fabrício? passou. É muito doido, porque eu falo assim, gente, eu tenho essa energia, eu tenho 35 anos. Você sabe que a gente tinha combinado que o podcast ia ser com torta na cara e outras coisas, mas daí a gente viu que não ia dar certo, não ia ter como gravar. Ia sujar, ia dar um trabalho nisso aí. Mas eu tinha muito mais energia, né, Fabrício? Assim, Mari, você imagina, eu tenho 35 anos, eu tenho muita energia. Você imagina eu com 18? Nossa. Que isso, gente? Porque choras, família da Mariana? Eu tinha muita energia, cara. Então você não precisa ser essa pessoa. Você pode ser alguém que se sente bem e faz o outro se sentir bem. Porque a comédia tem um propósito de fazer rir, o bom humor tem um propósito de fazer bem. Então eu não conheço nenhum benefício de você encarar a vida um problema de mau humor. Eu não conheço ninguém que falou, sempre sou chamado para podcasts porque eu sou mal-humorado. Eu sou padrinhos de casamentos porque eu sou mal-humorado. Sempre me chamam para reuniões porque eu sou mal-humorado. Não ganha nada sendo mal-humorado. Por que a gente insiste? Porque a gente tem um perfil, a padronização de que o ser humano bem-sucedido, ele é sério. O ser humano que é engraçado, é leve, não leva a vida a sério, ele não tem sucesso. Sabe que tinha um comandante amigo meu, era uma delícia voar com ele, principalmente quando a gente ia pro Rio de Janeiro, como eu falei, né? Ele falava assim, a gente decolava de São Paulo e às vezes saía ali na área por Santos, né? E aí pedia algum desvio e tal, e você via a área dos navios, né? Aproximando do porto. E daí ele falava assim, senhoras e senhores passageiros, os passageiros que estiverem à nossa esquerda, vão conseguir observar e falava os lugares que a gente estava passando e os passageiros que estão ao nosso lado direito vão ficar a ver navios. Aí chegava no lugar, sempre descia um mal-humorado falando assim, o senhor deveria levar mais a sério a aviação, porque esse jeito que o senhor está fazendo piadinhas de navio, isso aí não tem nada a ver, que o senhor... Inclusive, já passou da idade pra fazer esse tipo de piada. E o senhor pode voltar pra sua casa tranquilo, que esse problema não é meu, é seu, querido. Verdade. Assim, se eu encontro uma pessoa dessa, eu falo, muito obrigada, viu? Seja muito feliz, muito próspera a sua vida. Você é um cara que todo mundo quer estar perto, eu tenho certeza. Todo mundo quer colar em você, porque você é uma pessoa alma divina, uma alma iluminada. Teve outro cara, Mari, que o passageiro estava embarcando numa época que você tinha que ficar lá embaixo da escada esperando o passageiro subir. Uhum. É o passageiro que fazia uma piadinha com o amigo dele, mas não sabia que o comandante era um cara que também era bom de piada, né? Passou pelo comandante e falou assim, nunca trolha o trollador. Tava olhando ali, exatamente. Ele falou assim, comandante, não tá meio careca esse pneu aí? Ele falou assim, o senhor é borracheiro? O amigo do cara que era pra ter sido a piada, o comandante começou a rir dele, falou, foi tirar sarro do comandante e se deu mal. Olha o trollador. Eu falo isso pro meu enteado, ele tem 19 anos, ele sempre tenta me zoar, mas não consegue, eu tenho repertório de vida. Como que tu vai me zoar se eu sou a maior zoeira do mercado? E eu sinto que a gente não pode ser cúmplice dessa vida chata, Fabrício. A gente tem que se divertir, a gente tem que dar o exemplo, a gente tem que mostrar que dá pra gente se divertir, dá pra gente falar sério, dá pra gente falar brincando. Isso não tira a sua responsabilidade, isso não tira o meu sucesso, isso não tira nada, não tira os meus créditos. Porque muita gente fala, não, Mari, mas é porque isso não pode ficar falando de dinheiro, né? Só que aí você começa a colocar, né? O Tony Robbins fala uma frase muito legal. Sucesso sem felicidade é fracasso. Então, assim, é óbvio que a gente se preocupa com dinheiro. Mas não adianta nada. Se você pensar as pessoas de sucesso, se ela tiver muito dinheiro, se ela for infeliz, não é sucesso. Só que o dinheiro também faz parte do processo. Então, a gente precisa começar a dar repertório para as pessoas. Falar, cara, eu alcancei o sucesso. Monetário, familiar, de saúde, tem vários sucessos. E começar a mostrar para essas pessoas que a gente pode sair do armário. Porque eu sinto que o bem-humorado tá dentro do armário, dentro das empresas. Fala, vem cá, gente. Fala que isso é da hora. Dá uma risada de porquinho aqui. Senão isso não vai te... Aqui, gente.
Porque dentro da empresa todo mundo é igual, todo mundo sério, eu não posso mostrar porque eu preciso parecer importante. Porque eu preciso parecer eficiente. Eu não posso parecer engraçado. Então eu, Mari, vim de onde eu sofri, eu quero ampliar repertório, eu quero tirar os bem-humorados do armário, eu quero mostrar que o mundo tem muito mais otimista do que pessimista, porque hoje quando você vai para as redes sociais, você vai para qualquer movimento, tem muito mais pessimista, a gente tem muito mais informação de coisa ruim do que de coisa boa. Então meu grande movimento é mostrar que dá para falar sério sem ser sério e tirar os otimistas do armário. Tipo, sou otimista sim, daí. Porque se você for ver, a grande maioria dos adultos, quando você fala que tá tudo dando certo, alguém acha que você é doido. Fala, não, você não pode pensar assim não, você vai se fuder. Você vai, ó, acabou sua vida, não vai por aí não. A pessoa acha que você é doida. Aí a pessoa que é mal-humorada, pessimista, ela é o normal. Aí você fala, tá errado isso aí. Por que a gente acha normal? Se a gente é maltratado, a gente acha normal. Tá errado. A gente tem que começar a valorizar quem trata a gente bem, quem dá risada. Que isso? Você falou um negócio uma vez, eu ouvi alguém contando uma história de você pagar um café para a pessoa que estava atrás da fila. Eu falei, deixa eu fazer isso aqui, vamos ver se é legal. Aí eu cheguei lá e falei, ó, vou deixar um café pago pro próximo. E aí eu peguei, saí para esperar o meu café. Aí a próxima pessoa que veio pediu justamente um café. Falou, olha, queria um café. Ele falou, ó, o cavalheiro da frente aí deixou um café pago. A pessoa foi lá. Ei, você me conhece? Falei, não. Falei, o que é isso aí que deixar um café? Tudo ao contrário, O que você tá querendo aí que você deixou um café pago pra mim? Falei, cara, olha só, é um projeto que eu vi a pessoa falando assim e tal, e aí você deixa um café pago pra próxima pessoa, sem olhar a quem você deixou aquele café. Gente, e a pessoa vai tomar um shot ali de alegria, de vida, de ser humano, que é o que você não tem, querida. E aí a pessoa ficou incomodada. Eu falei, faz o seguinte, Cara, eu gosto muito de café, deixa que eu tomo. Não, mas é que você deixou o café pago porque eu sou mulher e daí você... Eu falei, mas, gente... eu não sabia quem estava atrás de mim. Eu só fiz o pagamento do café e vim para cá. E aí você chegou e foi você que recebeu o café. Então, às vezes, um simples café, em vez de alegrar a pessoa, pode acabar deixando a pessoa incomodada. Repertório, né? Queria perguntar para você uma coisa. Você passou em várias empresas... E você já tinha comentado comigo em outros treinamentos justamente essa questão de que você gostaria de passar essa técnica do humor e a maioria das empresas ainda não está preparada. Me fala qual foi o voo mais turbulento que você teve em alguma empresa que deu resultado, porque sempre dá resultado, né? Sim, sim. Mas o nível de dificuldade que você teve justamente da pessoa falar, esse negócio não vai dar certo. Porque uma vez eu falei para um vice-presidente da empresa, eu falei, olha, acho que a gente deveria olhar um pouco melhor nesse sentido, né? Do humor, nesse sentido do otimismo, da feliciência e tal. Ele falou, só falta você agora querer fazer igual o Pouzek, começar a abraçar as pessoas aqui para liberar ocitocina. Eu falei para ele, olha... vamos continuar se xingando que é melhor, então. Seria um bom começo, né? Mas já que vamos viver na enxurrada do cortisol, então... É repertório, né, Fabrício? A gente não tem repertório. Só que depois de um tempo eu me desembarquei da empresa. Não tem como, os valores não batem. A gente tá ouvindo uma música no Meu Pra Cima Presencial a última vez, que é aquela música, tem gente que machuca os outros, tem gente que não sabe amar. É muito mais fácil a gente amar quem sabe amar. A gente precisa amar quem não sabe amar. E aí eu tenho o meu voo mais turbulento, inclusive foi uma empresa de milhagens aéreas. Eu tava pra entrar na reunião, câmera fechada, esperando. Eles são incríveis, maravilhosos, mas foi muito engraçado. Eu tava lá esperando o CEO vir e falar, gente, se tem uma coisa que me irrita, é gente animada. E eu lá, limadíssima, de capinha pra entrar. Falei, o que eu vou fazer, cara? E não tinha como sair do voo, o avião já tava lá no ar, não tinha como falar, desce que eu vou descer disso aqui. Eu abri a câmera. Falei, tudo bom, pessoal? Vim aqui só me despedir mesmo. Porque o fulano de tal falou que não gosta de gente animada. Eu sou animada pra caramba. Não dá pra eu fugir disso, porque é só me despedir de vocês. Ele, não, Mari, pelo amor de Deus, não é assim. Eu falei, não faz um negócio desse comigo, que eu tô aqui, o que eu vou fazer agora? Eu vou ter que mudar minha palestra. Pera aí que eu vou pegar outra palestra aqui, vou ver se tem algum amigo meu disponível. E ele, não, Mari, putz. E depois ele me pediu desculpa. A galera entrou numa energia muito boa. O CFO depois mudou de roupa, falou, Mário, vou estar com você, e mudou. E assim, a gente tem esse repertório do mundo mais duro.
A gente tem um repertório de que você não pode ser gentil. Uma vez eu tava assistindo um filme com a Carol e o cara era muito bom. E eu virei pra Carol e falei, ele vai matar ela. Aí a Carol virou, por que você tá falando isso? Eu falei, não, ele é muito bom, ele tá muito bonzinho esse cara. Ele tá fazendo muita coisa. Ela falou, olha isso. E aí a gente entra nas nossas programações, que é o que eu falo em palestra, que eu levo. Eu tenho um método que chama Engajamente, né? Que eu falo de como que a gente engaja, Poxa, que top. coloca a nossa mente... Como é que é o... Engajamente. Engajamente, não, eu gostei do outro que você falou antes. Como é que é o... É planner, não é Planner, planner, é planner, pra você Dá apertar o o play. play na tua vida. Mas vai lá, vamos voltar pro criatividade, engajamento. né? E o engajamento, eu engajo as equipes pra você colocar sua mente a jogar a favor, que é da inteligência positiva. E tem coisas que a gente coloca no nosso dia a dia, Fabrício, que colocam a gente nesse repertório ruim. Por exemplo, se eu falar assim, tá bom demais... Pra ser verdade. Ai, que merda. Se melhorar... Estraga. Aí nossa mente tá tudo errado. Aí a pessoa fala, tô correndo ali atrás do prejuízo. Então para de correr, né? Toma água e senta aí. Então, exatamente, o prejuízo tá lá, não corra atrás dele. Então, olha quantas coisas a gente repete, trazendo pro nosso cérebro que sempre quando algo é muito bom, a gente precisa desconfiar. Sempre quando a gente recebe um presente, a gente não pode aceitar, porque ali tá o perigo. A gente cresceu com isso. Então, a gente precisa reorganizar, reprogramar a sociedade, reprogramar a nossa mente, para que a gente comece a aceitar o positivo, o otimista, para a gente começar a falar, tá bom demais e é verdade. Se melhorar, melhora. Eu tô correndo atrás do que é melhor para mim. Então, esse é o meu trabalho de acordar os otimistas do mundo, colocar a galera para jogar do lado de sensação de bem-estar. Então, você coloca, se sente bem, a sua mente vai jogar a seu favor. E aí, quando a gente tem um voo que não é tão legal, tá ali, tá terrível, a gente sabe o que fazer. Quando a gente tem uma consciência do que é a sensação de bem-estar pra gente, o que faz a gente se sentir bem, e quais são as chaves pra colocar nossa mente pra jogar a favor, o jogo é muito mais gostoso. Então esse é o meu papel, assim, mesmo quando o voo tá difícil. Eu falo, cara, tem um livro que é Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl. Eu amo esse livro. Falo direto do Viktor Frankl. Ele tem a tese, né? A tese do otimismo trágico, que ele fala que até nos momentos mais afedores você pode ser otimista. Que ele passou por campos de concentração e ele sobreviveu. Então, todo momento, Fabrício, de qualquer voo, você tem a escolha. Você pode escolher ser pessimista e você pode escolher ser otimista. Você pode escolher não decolar, porque você vai falar, pô, não, eu quero ficar aqui em terra agora, segura. É sua zona de conforto, você escolhe. Então, tudo vai acontecer, mas a gente não pode fazer uma coisa pelas pessoas. A parte delas. Eu não posso fazer a sua parte. Quem escolhe é o Fabrício. Então pra onde o Fabrício está escolhendo andar, voar, decolar. Então eu sou muito a favor da gente trazer ferramentas para que a pessoa, na sua maioridade intelectual, escolha o melhor para ela. Você sabe que até o livre-arbítrio eu explico através da aviação. Porque tem inúmeras condições que não vão levar você a impedir um avião de decolar. Mas, a qualquer momento, você já deve ter visto isso em algum voo, pode estar lá quase alinhando para decolar. O passageiro levantou e falou assim, eu não vou voar. Eu não estou me sentindo em condições de voar. Eu quero desembarcar. Você não pode decolar com uma pessoa dentro do avião que não queira fazer aquele voo. Doido. Eu não quero aquela pessoa perto de mim, tá maluco, pode descer. E aí um monte de gente fica indignado, fala, pô, agora nós vamos voltar só porque o cara não sei o quê, enfia a manete pra frente, o cara que se lasque. Mas esse que é o problema. É a escolha dele, Por que na aviação, se a pessoa escolheu não andar com você, você volta e desembarca ela? Por que na vida você quer carregar um monte de gente, tipo alça de mochila? Sim. Eu falo para as pessoas, se fosse para você carregar a pessoa nas costas, elas vinham com a alça de mochila, né? Mais fácil, né? E é o que muita gente espera que você faça. A doideira é que a gente tem que olhar pra ver se a gente não tá, né, no lombo de alguém. Totalmente. Não, agora você falou uma coisa que é onde a gente toma consciência. É a nossa escolha. Eu já percebi que muitas vezes eu tava deixando pessoas me carregarem. Isso é verdade. Muito bom. Justamente esse desenvolvimento. Muito bom. Mari, queria que você deixasse uma mensagem para finalizar. Eu, por mim, já tinha programado com ela umas 3 horas. Mas ela falou, não, só consigo gravar esse tempo aqui. Fala aí uma mensagem para as pessoas para que elas possam realmente falar assim, tipo, eu deixei isso para trás e isso fez com que eu verdadeiramente pudesse decolar. Como que a pessoa pode realmente se posicionar hoje para que ela decole?
Cara, eu pensei em várias frases inspiradoras, mas eu quero deixar uma pergunta. O quanto a diversão faz parte da sua vida hoje? E quero deixar com a pergunta bem assim, tipo... deixa aí. Porque o adulto não esquece de se divertir e eu não vou em nenhum lugar se não for pra me divertir, então eu quero deixar uma pergunta. O quanto e quando você vai inserir diversão na sua vida? Uau! Você pode, inclusive, tomar posse disso, aproveitar e deixar nos comentários exatamente isso. Muito bom! Mari, foi um prazerzaço ter você a bordo. Obrigada. Vou tranquilo, hein? Vou tranquilo, hein? Tranquilo, uns biricutico, comi uns biricutico, aí me senti em paz, o comandante com essa voz suave, voozinho tranquilo, a gente vai pousando agora. Obrigada por me convidar pro voo 0106. Foi uma satisfação incrível estar nesse projeto que eu tenho certeza que vai, assim, transformar muitas vidas, porque as pessoas precisam reaprender a decolar. Olha, já que a gente vai fazer uma finalização com alegria, então vou fazer a famosa voz do comandante para as pessoas. Sensacional, adorei. Senhoras e senhores passageiros, conversei aqui com Mariana com Y. Esse foi mais um Decolecast, foi um prazer tê-los a bordo. E se você é uma pessoa que está vivendo a alegria, que passou por esse voo 0106, deixe o seu like e comprove que você se livrou da amargura, se livrou do ressentimento. E aí, mande este episódio para aquela pessoa que realmente precisa exercer e ativar a alegria na vida dela. Foi um prazer tê-los a bordo e até o próximo Decole!